Olá pessoal, meu nome é Leonardo. Hoje nós vamos iniciar o bloco de Eumitologia com a aula Introdução à Eumitologia e Esquistossoma Mansoni. Bem, como esse tema ele é bastante abrangente, é muito amplo, para a aula ela não ficar muito cansativa, é um vídeo de 40, 50 minutos, eu decidi dividir essa aula em dois vídeos menores. Então no primeiro vídeo, na primeira parte dessa aula 01, depois de definir o que é mitologia e conversar um pouco sobre os vermes que serão abordados no decorrer do curso, nós vamos falar sobre a doença esquistossomose, sobre alguns aspectos epidemiológicos no Brasil e no mundo, e finalizar com as formas evolutivas do parasito encontradas no ambiente e nos hospedeiros intermediário e definitivo. Bem, inicialmente, eu gostaria de passar a definição do que é a mitologia, da disciplina que vamos estudar juntos. Então, por definição, mitologia é um ramo da zoologia que estuda os vermes em geral, especialmente aqueles reunidos sob os filos dos plateumintos ou dos nematóides, que concentram os vermes de importância na área de saúde pública. Eu separei a imagem de alguns vermes de importância médica e inicio com o Esquistossoma mansoni, que causa a doença denominada esquistossomose, também conhecida popularmente como xistose, barriga d'água ou doença dos caramujos. Bem, a doença causada por esse verme ela é inicialmente assintomática, mas pode evoluir e causar graves problemas de saúde, podendo levar até o indivíduo parasitado à morte. Essa figura ela mostra um casal de eumintos em cópula. Então, isso aqui é a forma adulta do verme. Aqui a gente tem uma fêmea e um macho. E a fêmea ela fica albergada nessa região central do macho, recebe o nome de canal ginecóforo, para que ocorra a cópula. Então, essa não é a única forma evolutiva do parasito. Também existem outras formas, como o ovo, que tem essa característica típica, singular, que é esse espículo lateral, a cercária e o miracídio. Então a gente vai falar mais sobre cada uma delas mais adiante. Também trouxe aqui a imagem das espécies de tênia, principalmente das duas de importância na área de saúde pública, a Solium e a Saginata, que na parte de cima a gente tem as imagens dos vermes adultos, aqui na parte de baixo a imagem representativa dos ovos destes eumintos. Essas espécies, vocês já devem ter escutado falar, são conhecidas popularmente como solitárias e são responsáveis pelo complexo teníase-cisticercose. Mas o que isso significa? Bem, isso pode ser definido como um conjunto de alterações patológicas causadas pelas formas adultas e larvares nos hospedeiros. Mas isso nós vamos discutir com mais detalhes na aula sobre teníase e cisticercose. Aqui também trago a imagem de nematóides de transmissão passiva, e aqui a gente tem como exemplo o Ascaris lumbricoides, que também é bastante popular, é conhecido como lombriga, e ao lado a gente tem a imagem de um verme que não tem um nome tão popular, mas é muito importante porque infecta milhões de pessoas anualmente, é a Trichuris trichuria. Aqui na parte de cima a gente tem as formas adultas desses vermes, aqui abaixo as imagens representativas dos ovos desses eumintos. Mas por que eles são chamados de nematóides de transmissão passiva? Bem, a infecção por esses vermes ocorre por via oral, mediante a ingestão de água, alimentos infestados, contaminados com os ovos desses vermes, ou também pela manipulação de solo. Vamos utilizar aqui como exemplo a manipulação de terra, de solo. Então, um agricultor ele manipula o solo que está infestado com os ovos desses vermes, os ovos embrionados, que são as formas infectivas para nós humanos. Então, se esse indivíduo ele não higienizar bem as mãos,
e levar acidentalmente a mão até a boca, ele vai se infectar e desenvolver a doença. Por isso que é a transmissão passiva. Diferente do que acontece com os nematóides de transmissão ativa, que é representado pelos ancilostomídeos. Então aqui na parte de cima a gente tem as formas adultas desses vermes, aqui o Necator americanus, o Ancylostoma duodenale, o Ancylostoma canino e o Ancylostoma brasilense. Aqui do lado esquerdo, na parte de cima, esses dois vermes, o homem ele aparece como um hospedeiro definitivo. Esses vermes eles causam uma doença muito comum em áreas rurais, que recebe o nome de amarelão. E o Necator americanus e o Ancylostoma duodenale, eles são encontrados aderidos à mucosa intestinal do indivíduo que está sendo parasitado. Eles se alimentam de sangue. E com a ajuda dessas estruturas aqui, que aparecem como lâminas cortantes ou dentes, eles dilaceram a mucosa intestinal, né, e dependendo da carga parasitária, o indivíduo ele entra num quadro de anemia muito grave, podendo chegar até a óbito. No caso do Ancylostoma canino e do Ancylostoma brasilense, o homem ele não aparece como hospedeiro definitivo. Nesse caso aqui, os hospedeiros definitivos são animais domésticos, como cães e gatos. O homem, nesse ciclo, o ciclo desses vermes, ele aparece como hospedeiro acidental. Mas a gente vai estar falando mais detalhadamente sobre isso na aula sobre nematóides de transmissão ativa. E eles recebem esse nome porque a infecção ocorre a partir do contato com solos infestados, não com ovos, mas com larvas dos ancilostomídeos. Então, uma característica muito interessante desses vermes é que eles produzem enzimas que contribuem para que os mesmos ganhem acesso através dos tecidos do hospedeiro que tem contato com esses solos infestados. Agora, como essas verminoses elas podem ser transmitidas? Bem, a gente sabe que essas doenças elas constituem um problema sério, grave de saúde pública, principalmente nas áreas rurais e periferias das cidades dos países chamados subdesenvolvidos. Podem ser transmitidas aí de diferentes formas, como por exemplo a ingestão de alimentos que podem estar infestados com ovos de vermes. É por isso até que é indicado o uso do hipoclorito de sódio para a higienização de frutas, verduras e legumes antes do consumo. Isso é bastante simples. Para esse fim, deve-se utilizar uma colher de sopa do produto, do hipoclorito de sódio, na concentração que varia aí de 2 a 2,5%, isso para cada litro de água. Então, esse tratamento aí já é capaz de eliminar as formas infectivas do verme para nós seres humanos. O indivíduo ele também pode se infectar através do consumo, da ingestão de água não potável, que pode carrear as formas infectivas dos vermes. Como nós citamos no slide anterior, através do contato com o solo, esse tipo de transmissão é comum entre trabalhadores rurais e crianças que manipulam, que têm bastante contato com a terra, e também através de contato com águas de lagos, açudes, que podem estar infestadas com formas infectivas do Euminthus schistosoma mansoni. Bem, esse mapa ele ilustra bem o que falamos agora há pouco. São infecções prevalentes em países subdesenvolvidos. E normalmente essas infecções estão associadas a outros tipos de infecções, que a gente chama de co-infecção. Então o indivíduo ele pode estar infectado com euminto, mas ter tuberculose, malária, HIV, ou tuberculose e malária, ou apenas tuberculose, ou apenas malária. Nessas regiões mais pobres, mais carentes, essa situação, esses casos de co-infecção, é bastante comum. Mas, na verdade, o que acontece é que a persistência dessas doenças está relacionada a fatores culturais e socioeconômicos, como, por exemplo, condições higiênico-sanitárias muito deficientes, sistemas precários de criação de animais e também na inspeção de carne, além da ausência de medidas de controle dessas doenças, como, por exemplo, a orientação da população, já que essas doenças elas podem ser prevenidas. Então agora vamos
falar um pouquinho sobre algumas características dos plateumintos. Bem, os plateumintos eles são vermes achatados, né? O nome plate vem do grego, que significa chato, e eles têm um formato de fita. Já existem aí cerca de 17, 20 mil espécies de plateumintos que podem ser agrupados nessas três grandes classes, né? A turbelária, a cestoda e a trematoda. Bem, a classe turbelária ela é representada por animais de vida livre, sendo que a maioria é de ambiente aquático. Esses são predadores e necrófagos. O que isso significa? Eles se alimentam de restos orgânicos, como plantas ou animais mortos. Temos como exemplo as planárias, que vocês devem já ter escutado falar. A classe trematoda e cestoda são representadas respectivamente pelos Schistosoma mansoni e pelas espécies de tênis. Bem, esses vermes eles apresentam corpo achatado dorso-ventralmente. Eles possuem estruturas de fixação que podem se apresentar como ventosas e gancho. Isso a gente vai estar falando especificamente, com mais detalhes, quando a gente fala especificamente sobre cada um desses vermes. A maioria das espécies é hermafrodita, com exceção do Schistosoma mansoni, que é dioico. A gente começa a falar hoje sobre esse parasita. São triblásticos, ou seja, eles apresentam os três folhetos germinativos, a endoderme, a mesoderme e a ectoderme, e apresentam simetria bilateral. Em relação aos nematóides, eles são vermes cilíndricos. Eles podem ser encontrados no mar, em lagoas, açudes e no ambiente terrestre. São vermes relativamente longos, podendo alcançar até 8 metros de comprimento, e a gente tem como exemplo aqui a Placentonêmula gigantíssima, que é um nematóide que parasita baleias, tem em média aí 7, 8 metros. São considerados o grupo de metazoários mais abundantes na biosfera, mas existem mais de 20 mil espécies descritas, e assim como os plateumintos, eles também são animais triblásticos. E agora que nós já introduzimos algumas características dos plateumintos e nematóides, vamos falar um pouco sobre a doença esquistossomose, causada pelo plateuminto Schistosoma mansoni. Então, muitos de vocês provavelmente já devem ter escutado falar sobre a esquistossomose, porque o parasita que causa essa doença é muito utilizado em livros de biologia do ensino médio. Então, dados recentes da Organização Mundial de Saúde apontam aí que aproximadamente 210, 215 milhões de pessoas no mundo encontram-se infectadas pelo parasita. E como a maioria das parasitoses, é uma doença que afeta predominantemente países subdesenvolvidos. O indivíduo ele pode contrair essa doença ao nadar em lagos, lagoas infestados com caramujos do gênero Bionfalaria, esses moluscos aqui ilustrados. Esse molusco aqui ilustrado. Eles são moluscos da família Panorbidae. Eles são encontrados em água doce ou água salobra. E a infecção ela pode permanecer por toda a vida. No Brasil, a doença ela é causada principalmente pela espécie Mansoni. Aqui do lado a gente tem um mapa que mostra áreas de média e elevada endemicidade. Como pode observar aqui, o estado de Minas Gerais, e praticamente todos os estados da região Nordeste, representado em vermelho no mapa, apresentam média ou alta endemicidade. No Rio de Janeiro, também em São Paulo, tem alguns focos, aqui que é representado por esse pontinho azul, mas isso reflete áreas mais afastadas dos grandes centros, mais áreas de interior. Então, embora a espécie Mansoni seja causadora da doença no Brasil, nesse mapa representado pela cor vermelha, em outras regiões do mundo, em outros continentes, existem espécies de interesse médico, como por exemplo a espécie Hematóbium, que
que é comum no norte da África, que é representado em amarelo. A espécie japônico, que é endêmica em países asiáticos, aqui em verde no mapa. E a espécie intercalatum, que é comum na África Central, que é representado aqui em roxo. Então eu mostrei esse slide para vocês terem uma ideia da distribuição da esquistossomose no mundo, que existem outras espécies causadoras da doença. Mas na aula de hoje, a partir de hoje, nós vamos focar apenas na espécie Mansoni, que é a espécie que apresenta importância na área de saúde pública aqui no Brasil. Esses vermes são dioicos e apresentam dimorfismo sexual. Mas o que isso significa? Bem, dioico porque existe o macho e a fêmea. Tá? Então aqui a gente tem a forma adulta do verme, vermes sexualmente maduros. Aqui a fêmea, que é a mais afilada, e o macho, que é mais robusto. A fêmea, ela fica inserida no canal ginecóforo, que localiza aqui na região central do macho. Então, por essas características morfológicas, essas diferenças, dá para a gente diferenciar o macho da fêmea. Por isso que isso está relacionado a dimorfismo sexual. E a fêmea também ela é maior do que o macho. Ela tem em média 1,5 centímetros de comprimento, enquanto o macho tem aí, vai de 0,8 a 1 centímetro de comprimento. E uma característica também do verme é a presença dessas estruturas de fixação. Então, ele apresenta aqui mais na parte de cima a ventosa oral, um pouco mais abaixo a ventosa ventral, que também recebe o nome de acetábulo. Com relação às formas evolutivas, no ambiente é encontrado o ovo, que tem essa característica peculiar, esse espículo lateral. O miracídio, que é a cloide desse ovo, é um evento que ocorre no ambiente aquático, nos açudes, riachos e lagoas. Esse miracídio ele infecta os caramujos do gênero Bionfalaria, que são os hospedeiros intermediários. E no tecido dos caramujos, o verme ele se multiplica e se diferencia em cercárias, que é a forma infectiva para o homem, que aparece como hospedeiro definitivo. Quando os vermes eles atingem a fase adulta e já são maduros sexualmente, os machos e as fêmeas eles acasalam nos vasos mesentéricos. E a gente vai estar falando mais detalhadamente sobre isso quando a gente tratar sobre o ciclo de vida do parasita. Então, por hoje, a gente para por aqui. Então, essa foi a primeira parte da aula 01 do bloco, onde a gente conversou sobre os vermes que serão abordados no decorrer do curso. Também demos a introdução do que é a mitologia, a disciplina que a gente vai estudar juntos. Falamos sobre os mecanismos de transmissão das doenças causadas por esses eumintos, sobre os filos de importância na área de saúde pública, os nematóides e os plateumintos, e já começamos a falar sobre a doença esquistossomose, sobre a espécie prevalente no Brasil, que é o Esquistossoma mansoni, a epidemiologia no Brasil e no mundo, que embora a mansoni seja prevalente no Brasil, existem espécies de importância médica em outros países e continentes, sobre diferenças morfológicas que permitem discriminar os machos das fêmeas, e por fim agora sobre as formas evolutivas do parasito que podem ser encontrados no ambiente e nos hospedeiros intermediário e definitivo. Bem, aqui eu deixo como referência 2 livros de parasitologia que serão utilizados no decorrer desse bloco, o de parasitologia humana do Neves e o de parasitologia do Luiz Rey. São livros muito bons e vocês podem utilizar para estudar em casa. Em relação às dúvidas sobre essa aula, nós vamos nos encontrar remotamente utilizando o Google Meet, que é um serviço de comunicação por vídeo, foi desenvolvido pela Google. Então basta ter um e-mail Google para utilizar gratuitamente. Vocês receberão um e-mail com o link dessa reunião, o
O e-mail terá como título Reunião Google Meet e o título da aula. Para essa reunião, eu peço que vocês assistam os 2 vídeos da aula sobre Introdução à Mitologia e Cristo Mansoni, a parte 1 e a parte 2. E antes do nosso encontro virtual, também é muito importante que vocês leiam um material suplementar relacionado ao tema da aula. Aí vocês vão poder fazer as anotações e no dia do nosso encontro a gente vai poder conversar, discutir sobre os temas e tirar as dúvidas. Então eu encontro vocês lá. Um forte abraço e até mais.